Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hoje estamos em nossa terceira aula e hoje iremos falar sobre o artigo definido e o artigo indefinido na língua árabe clássica clara. Antes de iniciarmos a questão sobre os artigos, vale-se ressaltar que a palavra, ou seja, o vocábulo palavra em árabe, ou seja, al-kalima, a palavra, ela será designada, ela será identificada em três situações. Ou seja, al-kalima, ou ela poderá ser ism, al-ism, o nome, e aqui no nome vamos traduzir como sendo o nome próprio, o substantivo, o adjetivo. No português iremos traduzir como sendo desta forma. Então, no árabe, irá ser identificado como ism, ou seja, nome, a palavra ism, nome, substantivo, adjetivo ou nome próprio, para que possamos entender. A segunda parte, ou a segunda questão que a al-kalima pode estar sendo incluída, é que ela poderá ser um fi'l, ou seja, um verbo. E a palavra verbo, às vezes, soa sem nenhuma ligação com uma palavra no português usada, né? Então a palavra fi'l, ela significa a ação, tudo aquilo que o ser humano faz, mas ela estará designando, estará linkada ou ligada em relação ao tempo, seja no presente, passado ou futuro. Uma ação, como sabemos, então deverá haver um tempo na questão verbal dela. Em seguida, algo que só irá existir nesse tema ou desse tipo de nomenclatura no árabe, que é harful ma'na. Harf é letra, al-ma'na, o significado, harful ma'na. Vamos traduzir aqui como sendo a letra do significado. São aquelas palavras pequenas que através dela você consegue ter o significado completo de uma frase. Um exemplo, se fôssemos pegar um exemplo em português, eu vou andar de carro. Eu será aqui um nome, al-ism. Vou, um fi'l. Andar, também um fi'l. De, temos aqui uma harful ma'na. Carro, al-ism. Então, desta forma, estamos englobando em uma jumla, em uma frase, todas estas partes aqui. Tudo bem? Não que seja obrigatório haver todas elas aqui, para que seja concluída uma frase aceita. Eu posso falar, eu vou. Eu usei um ism e usei um fi'l. Desta forma. Iniciando sobre o artigo. E aqui nós iremos pegar um ponto que não é senão o uso das nomenclaturas em árabe. Mas não se assustem ou não se desesperem, pois estas nomenclaturas serão palavras. São palavras árabes que vocês irão aprender e poderão estar ali usando-as. Na verdade, então, você aprenderá uma nomenclatura, mas essa nomenclatura é uma palavra em árabe que você poderá usar. Então, quando falamos de artigo definido, em árabe o termo será considerado como sendo ma'rifa. Ma'rifa, ma'rifa. Dessa forma, ma'rifa. Ou seja, ma'rifa, esse próprio termo, a raiz dele, vamos colocar aqui as três letras da raiz, que é ain, ro, fa, que não é senão aqui o verbo arafa, ou seja, ele soube, então está ligado com o saber, com o conhecer, arafa, ou como no caso eu poderia dizer assim, ana, eu, ana a'rifu. Ana a'rif, eu sei. Ana é um ism e a'rif é um fi'l. Então, ana a'rifu, eu sei. Mas a palavra a'rif, podemos ver aqui a raiz, o radical desse próprio verbo aqui, arafa, ou seja, ma'rifa. Então, ma'rifa não é senão o definido, o artigo definido, ou seja, a nomenclatura para o artigo definido. Mas a definição na língua árabe se dará por duas causas, de duas formas. Então, ou ela será ma'rifa, conhecida, definida, com bi é com ali ta'rif, ali, ou seja, al, pode ser dito alif lam, mas na termologia fica sendo como alu ta'rif. Alif lam, que é o alif lam, que em português iríamos traduzir como sendo o, ou a, ou os, as, dessa forma aqui. Então, bi ali at-ta'rif. A palavra ta'rif também tem a mesma raiz da palavra ma'rifa. Então, ta'rif, alu ta'rif, ou seja, o al da definição.
Como no caso do exemplo que podemos dar aqui, o exemplo al-kitabu. Al-kitabu, al-kitabu, o livro, dessa forma. Então ela está sendo ma'rifa bi-al-ta'rif. Ela está sendo ma'rifa com o al da definição. Al-kitabu. Lembrando que ma'rifa só aceitará uma única haraka, no caso aqui a dhamma, no início de frase. A primeira parte que vimos, bi-al-ta'rif. A segunda possibilidade, vamos colocar aqui bil-idafa. Bi, como já explicado, al, o artigo de com o idafa. Idafa, em língua árabe, idafa, significa acréscimo. Bil-idafa. Ou seja, vamos supor que possa ser um adjetivo, uma qualidade, vamos supor, para que possamos aqui entender. Então eu posso escrever kitabu, mas eu não coloquei o alu-ta'rif huna, não coloquei o alu-ta'rif aqui. Tudo bem? Eu vou definir com uma palavra que vem depois. Eu posso escrever um exemplo, Kitabullah, livro de Deus. Ou seja, o livro de Deus, mas não fica al-Kitabullah. Nesse caso aqui não ficará assim. Então fica Kitabullah. Kitabullah, o livro de Deus. Então a palavra Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah aqui, está definindo o kitab. Eu posso colocar aqui um exemplo, Kitabu Fulan, livro do fulano, do fulano. Eu estou definindo a palavra kitab com o fulan, com a palavra fulan. Ou posso colocar Kitabu al-Hayah, livro da vida, um exemplo assim. Kitabu al-Hayah. Então al-Hayah está definindo a kalima, a palavra, o ism, kitab. Então aqui estamos vendo o nosso tópico que é al-ma'rifa, ou ma'rifatun bi al-ta'rif, um exemplo al-kitabu. Ou, na segunda possibilidade, ma'rifatun bil-idafati, como exemplo, kitabu al-hayah, kitabu al-hayati, um exemplo assim. Agora, após termos identificado o termo ma'rifa, ou seja, o artigo definido na língua árabe, a sua nomenclatura e as suas duas possibilidades, vamos agora ver o artigo indefinido, que se dará de uma forma mais fácil para a compreensão, pois não é senão o inverso, ou a ausência da ma'rifa, do alu-ta'rif, ou da idafa na palavra, com a ausência se dará a nakira. Então a palavra nakira, em língua árabe significa inkaru shay, ou seja, não aceitar alguma coisa, certo? Então esta palavra, ela tem o seu significado como não aceitar algo, ou neutralizar algo, não deixar algo como sendo conhecido, certo? Para que possamos usar, ou vamos saber um dos sinais da palavra nakira, certo? Nakira aceita o tanwin. Toda palavra que é nakira aceitará o tanwin. Então, um exemplo, vamos pegar aqui, kitab. Quando é nakira, vamos traduzir como sendo um livro, ou algum livro, ou qualquer livro. Não poderá ser traduzido como o livro, como se fosse, no caso, al-kitabu. Al-kitabu ma'rifa, bi-al-ta'rif. Então, vemos aqui, kitabun, e aceitará o tanwin. O tanwin, como sabido, não é senão a duplicação das vogais comuns. Um exemplo, a dhamma, o dhamma, né? Se fosse aqui o kasra, embaixo, ou fatha. Quando há esta duplicação, chama-se ou dhammatan, duas dhamma, ou a tanwin, certo? Mas o final da pronúncia ficará com a letra nun. Então, um exemplo aqui, kitabun. Não será com a letra mim, como sendo se fosse no caso, kitabun, se fosse bum com o mim no final. Mas o final do tanwin é com a letra nun. Então, apenas irá se colocar um exemplo, como se fosse desta forma, rotul harud, de uma caligrafia que é expositiva. Um exemplo ficaria assim, kitabun, desta forma. Ou também um exemplo, kitabin, com o nun. Ou se fosse kitaban, desta forma aqui. Mas este nun, ele está apenas na imaginação, vamos pensar. Tudo bem? É o nun que está invisível aqui na palavra, que não é lido, a não ser quando vai se ajuntar o alu-ta'rif numa palavra posterior, da palavra posterior. Mas não é o caso agora. Então, kitabun, um livro, certo? Ela é nakira, uma palavra indefinida. Um dos maiores sinais não é senão a ausência do alu-ta'rif.
a ausência do al-ta'rif. Poderá existir uma palavra posterior a ela? Sim, mas não será considerada como sendo uma idofa, certo? Não será considerada uma idofa. Então aqui é kitabun, um livro. A ausência do ma'rifa, seja ma'rifa bi al-ta'rif ou ma'rifa bil idofa, com a idofa aqui no final, mas a aceitação clara do tanwin. Seja o tanwin com dhamma, com kasra, com fatha, não importa, é o tanwin. Então aqui é o nosso exemplo, kitabun. Desta forma, após termos conhecido na prática o termo ma'rifa e nakira na língua árabe, iremos pegar alguns exemplos dos mesmos. Então, o primeiro exemplo que vamos colocar aqui, lembrando que a tradução também é algo importante a se levar em conta. Então, baitun, a palavra, a kalima, al-ism, bait, baitun. O ism, baitun, ou seja, uma casa. Se fôssemos colocar ela como sendo ma'rifa, colocaremos al-baitu, al-baitu. E aqui estamos vendo um dos grandes sinais de ambos os casos. Al-nakira, ela aceita o tanwin e não tem o al-ta'rif. E al-ma'rifa, ela tem o al-ta'rif e aceita apenas uma única haraka, uma única vogal, mesmo se estivesse no final depois baitu fulan, baitul fulan, um exemplo assim, né? Baitul fulan. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, como já citado anteriormente, kitabun. Kitabun. E a tradução deverá ser um livro. Se eu falo um exemplo, hadha kitabun, este é um livro. Ou se eu falo dhalika kitabun, eu estou falando aquele é um livro, não estou falando o livro. Para tornarmos a kalima al-ism kitab yani ma'rifa, colocaremos al-kitabu. Colocaremos aqui o al-ta'rif, al-kitabu. Al-kitabu. Outro exemplo que podemos dar aqui, a kalima al-ism jamal. Jamalun. Um camelo. Al-jamalu. Al-jamalu. Al-jamal. Al-jamalu. Al-jamal. E agora uma palavra que é simples. Hadha qalamun. Qalamun. Uma caneta. Qalamun. Ou eu posso falar hadhal qalam. Hadhal qalamu. Hadha al-qalamu. 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 A caneta. Então estes são os nossos primeiros exemplos do artigo definido e do artigo indefinido em palavras aqui usadas. Agora iremos pegar 3 exemplos compostos, ou seja, de 2 palavras. Tudo bem? Em seguida iremos pegar 10 frases grandes para que possamos praticar substantivos com adjetivos. O primeiro exemplo, antes dos 10 exemplos, os 3 exemplos, colocamos al-qalamu. Al-qalamu. E o importante é que quando é falado para ti a palavra, que você já entenda rapidamente, né? Se você está estudando, então quando é lançado para ti uma palavra em árabe, se você já viu na aula passada, então você deve o quê? Pegá-la, ou seja, não ficar pensando o que será. Quando eu falar um exemplo, al-qalamu, já deve linkar essa imagem, ou seja, al-qalam, a caneta, como sendo a tradução direta. Não como sendo uma palavra, um significante, mas o significado, né? Não o significante, mas o significado direto já. Al-qalamu, colocaremos um adjetivo agora, maksur. Maksurun. Al-qalamu maksurun, a caneta quebrada. Aqui a palavra quebrada está no masculino quebrado, mas na tradução para que se adeque a variação linguística dos 2 idiomas, ou seja, no português será traduzido como sendo quebrada por causa da palavra feminina, o substantivo feminino no português, al-qalam, a caneta, e quebrada, ou seja, o adjetivo feminino também. Mas na língua árabe estará assim, é claro, coincidindo masculino com masculino. Então, tradução é uma coisa que deve haver o padrão nas 2 línguas, certo? Então, qalamu, al-qalamu maksurun, a caneta quebrada, ou a caneta está quebrada. O segundo exemplo, al-babu, uma palavra vista já anteriormente, al-babu maftuhun,
maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuh. A porta está aberta. Maftuh. E lembrando que aqui estamos vendo um exemplo, a palavra é marifa, sim, é marifa, ela está no jeito marifa. Mas aqui ela está na forma nakira, então ela estará aceitando como sendo a tanuína, aceitando o tanuín por ser nakira, um adjetivo como sendo nakira. E um substantivo aqui definido, marifa, al-ta'rif. Al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun. A porta está aberta. O nosso outro exemplo com uma frase um pouco maior, al-waladu, al-waladu, e não é al-waladu, não, waladu, não, al-waladu, al-waladu, al-waladu jalisun, al-waladu jalis, o menino está sentado, o garoto está sentado, wal-mudarrisu, wal-mudarrisu, wal-mudarrisu waqifun, waqifun, wal-mudarrisu waqifun. E o professor está em pé, o garoto está sentado e o professor está em pé. E lembrando que aqui, este waw, a letra waw, que no português vamos traduzir agora aqui como sendo e, tudo bem? Terá o significado de e. Então, no português, quando nós vamos falar um exemplo, o menino está sentado e o professor está em pé, cada palavra fica separada, fica dividida com uma separação. Mas no árabe, no caso do waw, nós podemos até colocar mais junto aqui para mostrar que está unido mesmo. Só não une porque não tem mão, não dá, né? Mas na caligrafia está escrito tudo de uma única vez, como se fosse uma única palavra aqui, ou seja, wal mudarrisu. E já vai ser lido diretamente wal mudarrisu. Não será falado wa al mudarrisu. Não, será um erro, mas será dito assim, wal mudarrisu, continuando, waqifun. Al-waladu jalisun, o menino está sentado, ou o garoto está sentado, wal-mudarrisu waqifun. Agora estaremos pegando os nossos 10 exemplos e estaremos fixando vários substantivos, assim como vários adjetivos. Lembrando que os adjetivos iremos pegar uma palavra, em seguida o oposto, como sendo no caso um exemplo, frio, quente, desta forma. Certo? Nosso primeiro exemplo então, al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun, o livro é novo. Wal-qalamu qadimun. Wal-qalamu qadimun. Então, qadim é o oposto de jadid. Al-kitabu jadidun, wal-qalamu qadimun. Esse é o nosso primeiro exemplo. E uma coisa que poderia ser pensada aqui na caligrafia é, já que tem um espaço, eu vou escrever um pouco da palavra e o que der eu faço um traço e completo, mas no árabe não é possível. Casos como este, nós podemos escrever a última palavra como sendo um pouquinho maior, ou seja, al-qalamu, alongar o espaçamento entre as letras, entre as próprias letras. Wal-qalamu qadimun. Vocês podem encontrar um exemplo como aqui na Al-Basmala, né? Bismillahirrahmanirrahim, mas aqui não irá alongar o som, nem irá deixá-lo ondulado ou algo do tipo. Não, é apenas estética ou necessidade, como no caso aqui, poderá ser usado, né? Então, primeiro exemplo, Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Velho ou antigo, aqui no nosso exemplo. Em seguida, o segundo, Al-himaru. Al-himaru, o asno ou o burro, né? Al-himaru saghirun, saghirun, pequeno. Wal-hisanu, wal-hisanu kabirun, kabirun, kabir, grande. Al-himaru saghirun, wal-hisanu kabirun. Nosso terceiro exemplo, al-kursiyu, al-kursiyu maksur, maksurun, al-kursiyu maksur, al-kursi, a cadeira, maksur, como visto já anteriormente. Nosso quarto exemplo, al-mindilu, al-mindilu, al-mindilu wasikh,
wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikh. Al-mindil, o guardanapo. Wasikh, sujo. Esse é o nosso quarto exemplo. O quinto exemplo, al-ma'u. Al-ma'u baridun. Al-ma'u barid. A água está, ou a água é gelada, ou a água está fria, não há problema. O adjetivo aqui é frio, gelado, barid, al-ma'. E aqui lembrando do hamza, nós devemos pronunciá-lo de uma forma correta. Não poderíamos pronunciar al-ma'u, lendo aqui, al-ma'u. Não, o hamza, vamos pensar que é como se fosse um traço no meio da kalima, no meio da palavra. Então, al-ma'u. Al-ma'u, ou se fosse com fatha, al-ma'a, ou com kasra, al-ma'i, ou se fosse uma ism nakira, ma'un, ma'an, ma'in, sempre cortando, deixando esse corte diferenciado ou notoriamente existente mesmo. Pois se a pessoa falar al-ma'un, dessa forma, poderá ser interpretada como outra palavra ou como nenhuma palavra, né? Então, para evitar qualquer erro, quaisquer erros, vamos pronunciar corretamente. E dentre alguns erros, não está em algumas frases, um exemplo, Allahu Akbar, Allahu, vamos escrever aqui, Allahu Akbar. Aqui é o Hamza, começa com Hamza. Então já é simples de identificar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Não podemos pronunciar. Se tirarmos o Hamza, fica, mesmo que fosse Hamzatul Wasl, mas não é Hamzatul Wasl dessa forma aqui, é Hamzatul Al-Qati', né, escrevendo com o Hamza mesmo em cima. Se não, poderia a pessoa, como é lido ou pronunciado erroneamente, Allahu Akbar, dessa forma, Allahu. Allahu, essa palavra significa entretenimento, diversão, então a pessoa poderá estar ou cancelando totalmente o significado, ou trocando o significado para aquela pessoa que entende a língua árabe clássica clara. Então, para evitar qualquer erro, lembrando que até na escrita deve haver o Hamza, certo? Um exemplo, não se chama alif, dessa forma não é alif, mas hamzatul qati', o hamza do corte, vamos traduzir da forma literal, corte mesmo, hamza do corte, ou seja, vamos cortar aqui como se estivesse existindo um traço, Allahu Akbar, Allahu Akbar, certo? Então, não é hamzatul wasl, dessa forma hamzatul wasl, e nem é o alif, pois o alif só aparece no meio ou no final da palavra, nunca aparecerá no início. Se aparecer no início como aqui, ele é Hamzatul Wasl, o Hamza da ligação, da continuidade, ou seja, vai continuar lendo para lá, como aparece no Alu-Ta'rif, visto anteriormente, né? Então, Alu-Ta'rif é composto pelo Hamzatul Wasl mais o Lam, a letra Lam. O nosso sexto exemplo, pegamos Al-Qamaru Jamilun. Al-Qamaru, Al-Qamar Jamil. Al-Qamaru Jamilun. A lua está, ou a lua é, Jamil, bonita. No caso aqui, bonito, coincidindo ali os gêneros das palavras, né, do ism. Certo, o nosso sétimo exemplo, Al-Baitu. Al-Baitu. Qaribun. Qaribun. Wal masjidu ba'idun. Ba'idun. Wal masjidu ba'idun. Al baitu qarib. Qarib significa perto, próximo. Se eu falar um exemplo, ana qarib, eu estou perto. Ana ba'id, eu estou longe. Ou trocando o pronome, né? Então, o nosso oitavo exemplo, podemos pegar al-hajaru. Al-hajaru thaqil. Thaqilun. Lembrando que essa letra é a letra Tha. Não será pronunciada como sendo Ta. Às vezes, dentre os árabes, eles não se atentam à pronúncia correta das letras. Até na menção do alfabeto, pronunciam os nomes essenciais das letras de formas errôneas. E na leitura também, ou de uma forma coloquial, erram ou negligenciam a língua árabe dessa forma, né? Então, muitas vezes, alguns dos árabes vão pronunciar
taqil ou taqil, dessa forma, mas pronunciando com ta, pronunciando erroneamente. Mas nós, como somos estudantes da língua árabe clássica clara, dentre aqueles que socorrem esta língua, que é a base da compreensão do Coran e da Sunnah, ou seja, o árabe clássico claro, é a base da compreensão do Coran e da Sunnah. Como disse o Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, não se entende o Coran nem a Sunnah a não ser com a língua ou através da língua árabe clássica clara. E o Califa Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, ele disse: "Ta'allamu al-arabiyya", aprendam a língua árabe, fa innaha min dinikum, por certo ela é da vossa religião, faz parte da religião de Allah tabaraka wa ta'ala, e sem dúvida que é a língua do livro de Allah. A maior das coisas não é senão que é a língua do livro de Allah, como Allah tabaraka wa ta'ala disse: "Bilisanin arabiyyin mubin", em língua árabe clássica clara. Então, estamos aprendendo essa nobre língua, divulgando essa nobre língua para crentes ou descrentes, muçulmanos ou não muçulmanos, para os muçulmanos um jeito de incentivá-los à prática, incentivá-los à compreensão do Coran e da Sunnah, e também um incentivo para a Nusra, ou seja, um socorro, uma ajuda para a religião de Allah, tabaraka wa ta'ala, pois Allah, glorificado e exaltado seja, fala: Ya ayyuhalladhina amanu, ó vocês que estão crendo, Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum, ó vós que credes, se vocês socorrerem Allah, Ele irá vos socorrer, Wa yuthabbit aqdamakum, irá vos firmar os passos. E como vamos socorrer a Allah, sendo que Ele é o Senhor dos mundos? O socorro a Deus, o socorro de Deus, não é senão socorrer a religião dele. E como se socorre a religião dele? Praticando-a, aprendendo-a e transmitindo-a da forma da essência, da interpretação do Salafus Salih, dos predecessores virtuosos, alayhim rahmatullah. O nosso próximo exemplo, continuando o oitavo exemplo, al-hajaru thaqilun wal-waraqu wal-waraqu, e a folha khafif, wal-waraqu khafifun. Então pegamos thaqil como sendo pesado, khafif, o seu antônimo, ou seja, o seu contrário, leve. A nossa nona frase, não é senão, al-labanu harrun, quente. Então pegamos barid, no nosso quinto exemplo, e har, como sendo o oposto, quente. Laban, leite, al-labanu har. Nosso último exemplo, não é senão al-qamisu, nadhif. E nadhif será o contrário de wasir, sujo. Então, nadhif, limpo. Nadhifun. Al-qamisu, nadhif. Sim, qamis, camiseta ou túnica. Então, isso que foi aquilo que foi facilitado para que possamos pegar essa nossa terceira dars, a nossa terceira aula, prisando sempre no artigo definido e o artigo indefinido, e os nossos exemplos de aplicação aqui, úteis para a compreensão destas duas técnicas, dessas duas partes da língua árabe, que não é senão os artigos, definido e indefinido, ou al-ma'rifa wa an-nakira. E todos os louvores são pertencem a Allah, glorificado e exaltado sejas, e que a paz e bênção de Allah esteja sobre o profeta Muhammad, sobre seus companheiros e seguidores. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah.